Bom dia, turma. Prontos para a nossa videoaula? Aula de hoje no capítulo 16, propriedade dos quadriláteros notáveis. Quadriláteros, geometria na arte. Pierre Mondrian, seu nome verdadeiro, Pieter Cornelis Mondrian, líder do construtivista holandês, desenvolveu desde 1907 até o início dos anos de 1920 um novo conceito artístico radical que propunha a abstração e a redução dos elementos da realidade em uma linguagem formal estritamente geométrica, limitada à representação de linhas horizontais e verticais e à utilização de cores básicas vermelho, azul, amarelo, combinadas com preto, cinzento e branco. As raízes artísticas de Mondrian fundam-se em impressionismo e simbolismo, cuja influência recebera, fundou o grupo de Stigl com Trevor Debois. A exata concepção da arte defendida pelo grupo denominada neoplasticismo era para Mondrian a expressão de um modo de vida. A pintura deveria mostrar o caminho para um mundo organizado pela harmonia. Realizou suas obras mais significativas depois de se estabelecer em Paris, em 1919, denominando-se composições, estruturas integradas de linhas em ângulos retos que esquadriam várias superfícies cromáticas. Em 1940, mudou-se para Nova York. Pierre Mondrian utilizava quadriláteros em suas composições artísticas. Vejam algumas delas. Composição de tabuleiro de damas com cores claras, de Pierre Mondrian, obra de 1919, Museu Municipal de Haarlem, em Holanda. Composição com um grande plano vermelho, amarelo, preto, azul, cinza, de Pierre Mondrian, obra de 1921, Museu Municipal de Haarlem, Holanda. Neste capítulo estudaremos as propriedades dos quadriláteros notáveis: paralelogramo, trapézio, losango, retângulo e quadrado. Este capítulo 16 está na página 253. Paralelogramos. Propriedades dos ângulos e lados. No paralelogramo ABCD, representado na figura abaixo, traçamos a diagonal AC, indicamos os ângulos R ângulo, S ângulo, X ângulo e Y ângulo. Observe na figura. As retas AB e CD, suporte dos lados AB e CD, e a transversal AC, determinam os ângulos alternos internos R e S. Então, o ângulo R e o ângulo S são congruentes, eles são iguais. As paralelas AD e BC e a transversal AC determinam os ângulos alternos internos X e Y. Então, X é congruente a Y. O ângulo X é igual ao ângulo Y, assim como o ângulo R é igual ao ângulo S, na figura 1 e na figura 2. Decompondo o paralelogramo em dois triângulos, triângulo ABC e triângulo CDA, podemos observar que 1. R é congruente ao ângulo S, AC é comum. E o 2, o ângulo X é congruente ao ângulo Y, pelo caso ala, de ângulo lado ângulo de congruência. O triângulo ABC é congruente ao triângulo CDA. Então, o ângulo B é congruente ao ângulo D, no caso 3. O lado AB é congruente ao lado CD, no caso 4. E o lado BC é congruente ao lado DA, no caso 5. De 1 e 2 temos R ângulo mais Y ângulo é igual a S ângulo mais X ângulo. Logo, A ângulo é igual a C ângulo, no caso 6. Do caso 3 e o caso 6, podemos concluir que, em qualquer paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. E do caso 4 e do caso 5, concluímos que, em qualquer paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Propriedade das diagonais. No paralelogramo ABCD, representado abaixo, traçamos diagonal AC e BD. Indicamos por M o ponto médio em que elas se intersectam e registramos os ângulos R ângulo, S ângulo, X ângulo e Y ângulo, e M é o ponto médio dessas diagonais. Página 254. As retas paralelas AB e CD e a transversal AC determinam os ângulos alternos internos
R ângulo, X ângulo. Então, R ângulo é congruente a X ângulo, tem a mesma medida. As retas paralelas AB e CD e a transversal BD determinam os ângulos alternos e internos S ângulo e Y ângulo. Então, S ângulo é congruente a Y ângulo, tem a mesma medida. Como os lados opostos de um paralelogramo são congruentes, temos AB congruente a CD. Logo, R ângulo e X ângulo são congruentes, AB é congruente a CD, S ângulo é congruente a Y ângulo. Pelo caso ala de congruência, o triângulo ABM é congruente ao triângulo CDM, porque AM está para BM, assim como CM está para DM. Sendo AM congruente a CM, M é o ponto médio do segmento AC, como BM é congruente a DM e M é o ponto médio do segmento BD, então podemos concluir que, em qualquer paralelogramo, as diagonais intersectam nos seus pontos médios. As propriedades vistas são válidas para retângulos, para losangos e para quadrados, pois esses polígonos são casos particulares de paralelogramo. Propriedades recíprocas. Das três propriedades estudadas, são válidas as recíprocas. Todo quadrilátero cujos ângulos opostos são os 2 a 2 congruentes e um paralelogramo é um paralelogramo. Todo quadrilátero cujos lados opostos são 2 a 2 congruentes é um paralelogramo. Todos os quadriláteros cujas diagonais se interceptam nos seus pontos médios é um paralelogramo. Lados opostos, paralelos e congruentes. Vamos considerar um quadrilátero ABCD com os lados opostos AB e CD, paralelos e congruentes. Então nós temos a figura ABCD, AB paralelo a CD e AB congruente a CD. Então, o lado AB ele é paralelo ao lado CD e o lado AB tem a mesma medida que CD, são congruentes. Tracemos agora uma diagonal AC e vamos observar os ângulos R e ângulo S indicados na figura. Então observe que o lado AB é paralelo a CD, foi traçada uma diagonal AC e nós temos os ângulos R e ângulo S congruentes, com a mesma medida. Vamos ver na página seguinte. As retas AB e CD são paralelas e AC é transversal a elas, logo R é congruente a S, tem a mesma medida. O ângulo R tem a mesma medida do ângulo S. Para os triângulos ABC e CDA, temos AB congruente a CD, o ângulo R congruente a S e AC é comum pelo caso ala, ângulo, lado, ângulo. Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo CDA. Como o triângulo ABC é congruente a CDA, temos que o ângulo X é congruente ao ângulo Y. Logo, AD é paralelo a BC. Como AD é paralelo a BC e AB é paralelo a CD, então ABCD é um paralelogramo. Assim, podemos concluir que todo quadrilátero que possui dois lados opostos paralelos e congruentes é um paralelogramo. Losangos. Todo losango é um paralelogramo, por isso, em qualquer losango, os ângulos opostos são congruentes. Os lados opostos são congruentes, as diagonais intersectam em seu ponto médio. Observe, as barras de madeira da cerca formaram losangos. Agora, as diagonais perpendiculares. Considere o losango ABCD representado ao lado, indicamos por M o ponto de encontro das diagonais AC e BD. Sabemos que AM é congruente a CM e BM congruente a DM. Página 258. Observe no desenho. Nós temos um losango ABCD, temos a diagonal AC e a diagonal DB, e elas se interceptam no seu ponto médio M. Os triângulos ADM e CDM e os ângulos X e ângulo Y na figura. Observe que nós temos um losango ABCD, nós temos o ponto médio onde interceptam e formam o ângulo X e o ângulo Y. AD é congruente a CD, AM é congruente a CM e DM é comum. Pelo caso LLL, lado, lado, lado. Então o triângulo ADM é congruente ao triângulo CDM e X
o ângulo x é congruente ao ângulo y. Como x é congruente ao ângulo y e x mais y é igual a 180, concluímos que x é igual a y, que é igual a 90 graus. Logo, AC é perpendicular a BD. Em qualquer losango, as diagonais são perpendiculares. Vale também a recíproca. Todo paralelogramo que tem as diagonais perpendiculares é um losango. Todo quadrado é um paralelogramo em um retângulo e também um losango. Por isso, para um quadrado qualquer vale todas as propriedades dos paralelogramos, dos retângulos e dos losangos. Em particular, vale para todos os quadrados a propriedade. Em qualquer quadrado, as diagonais intersectam em seus pontos médios, são congruentes e perpendiculares. Observe que AM é congruente a CM, congruente a BM, congruente a DM. E AC é congruente a BD. E AC é perpendicular a BD. É válida a recíproca. Todo quadrilátero cujas diagonais intersectam em seu ponto médio são congruentes e perpendiculares e é um quadrado. Um quadrilátero cujas diagonais intersectam em seus pontos médios é um paralelogramo. Então podemos enunciar: todo paralelogramo possui diagonais congruentes e perpendiculares, é um quadrado. Observe que se traçarmos o segmento DB e o segmento CA, elas interceptam no seu ponto médio e são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Isósceles. Um trapézio ABCD tem as seguintes propriedades: a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C mais a medida do ângulo D é igual a 360 graus. A medida do ângulo A mais a medida do ângulo D é igual a 180 graus. E a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C é igual a 180 graus. Essas propriedades são válidas para qualquer trapézio. Além delas, há outras específicas do trapézio isósceles, como veremos a seguir. Ângulo das bases congruentes. Vamos considerar um trapézio isósceles ABCD, de bases AB e CD e de lados congruentes AD e BC, e AD é igual a BC. Traçamos por C uma paralela AD, determinando um ponto E nas bases AB. Obtemos então um paralelogramo AECD e um triângulo isósceles CEB. Observando os ângulos A, E e B assinalados na figura, temos: como o triângulo CEB é isósceles, o ângulo B é igual a E, e como AECD é um paralelogramo, o ângulo A é igual a E. Então, o ângulo A é igual ao ângulo B. Por outro lado, a medida de A mais a medida de D é igual a 180 graus, ou seja, a medida de D é igual a 180 menos A, e a medida de B mais a medida de C é igual a 180 graus, ou seja, a medida de C é igual a 180 menos B. Então temos que o ângulo C é igual ao ângulo D. Em um trapézio isósceles, os dois ângulos de cada base são congruentes. Sendo a medida de A mais a medida de D igual a 180 e sabemos que C é congruente ao ângulo D, as medidas são iguais, então em um trapézio isósceles, dois ângulos de base são congruentes. Diagonais congruentes. Em um trapézio isósceles, as diagonais são congruentes. Essa propriedade pode ser provada pelo caso lado, ângulo, lado de congruência de triângulos, na página 261. Agora nós vamos deixar os exercícios 1, 2, 3 e 4 da página 256, 13 e 16 da página 258, 21, 23 e 24 da página 259, 28, 31 e 32 da página 260. Obrigado, turma. Espero que tenha sido uma ótima aula. Espero que todos tenham compreendido. Uma boa semana e até a próxima aula.